Olá, pessoal. Meu nome é Pamela, sou enfermeira. Atuei na terapia intensiva por cerca de 10 anos e eu espero compartilhar com vocês toda essa minha vivência. Você que é profissional da enfermagem, que tem essa afinidade com a terapia intensiva, venham comigo. Mas antes não se esqueça de se inscrever em meu canal e ativar o sininho para receber as notificações das aulas. Então vamos lá. Começando com nossa primeira aula, com um tema que recebeu bastante relevância nessa pandemia, saiu em todas as mídias, que é a ECMO na terapia intensiva. Então, o que vem a ser a ECMO? A ECMO é um sistema temporário de oxigenação frente a uma falência pulmonar ou cardíaca. Então, ela proporciona àquele nosso paciente um suporte de vida cardiopulmonar. Temos dois tipos, a veno-arterial e a veno-venosa. Lembrando de uma coisa muito importante, que a ECMO não é a cura daquela doença, e sim uma ponte, seja para transplante, seja para dispositivo, ou até mesmo dar um alívio naquele pulmão. Pensamos aqui no nosso paciente. Então, ele precisa de duas cânulas, a de drenagem e a de retorno. Essa cânula de drenagem, ela drena um sangue rico em CO2 e pobre em oxigênio. Passa por uma bomba propulsora que impulsiona para uma membrana de oxigenação. Nessa membrana de oxigenação, acontece a troca gasosa, hiperoxigenando esse sangue e retornando ao nosso paciente. Então, vamos pensar o que o circuito é composto. Então, esse circuito de sistema fechado é composto por um aquecedor. Então, esse aquecedor a gente consegue controlar a temperatura do nosso paciente. É composto de um monitor. Então, nesse monitor mostra as rotações por minutos, o fluxo e a gente consegue ajustar os alarmes. O blender, então a UTI ela tem que dispor de uma rede de gases, ar comprimido e oxigênio, onde a gente conecta o nosso fluxômetro e conecta na membrana de oxigenação. Na bomba propulsora, a gente aplica o geoprocessor, que a gente utiliza geralmente o Nivea, e temos que lembrar, ao montar um circuito, que precisamos colocar pigtail e conectores. Por quê? Esses pigtail e conectores são importantes tanto para a coleta de exames laboratoriais, quanto para mensurar as pressões. Então, temos a opção de colocar pressão pré-bomba, para a gente verificar quanto que está aquela pressão antes de chegar à nossa membrana, a pressão pré-membrana e a nossa pressão pós-membrana. Onde que eu ligo a heparina? Onde que eu facilito para coletar exames? Onde que é uma zona mais segura? É a zona pré-membrana, que é essa zona que é após a bomba e antes da membrana. Uma curiosidade. Então, em 1971, teve o primeiro caso de ECMO. Não tem muita coisa escrito na literatura sobre esse caso, tem apenas falando que ele foi um trauma com embolia pulmonar. O caso que mais repercutiu foi em 1975, dessa jovem, a Esperança. Aqui foi uma fotinho quando ela passou a ECMO e aqui quando ela tinha 21 anos. Essa foto até é encontrada no site da Elso. Foi uma aspiração de mecônio quando ela nasceu. E em 1989, criaram uma organização sem fins lucrativos para mensurar o registro de dados de todas as ECMOs. Educação, treinamento, pesquisa, qualquer pessoa tem acesso a esse site e tem hospitais de grande porte que fazem a inscrição para terem o selo ELSO. A ECMO é dividida em dois tipos. Então, a veno-arterial, indicada em casos de falência cardíaca e pulmonar, no intuito de oferecer àquele paciente um débito cardíaco adequado, melhorar a perfusão tecidual e até mesmo utilizado pós-PCR, quando o médico vê que tem chance de reversão. A vena arterial, ela pode ser passada por via percutânea ou cirúrgica. E a veno-venosa é utilizada em casos de paciente como no COVID-19, paciente com falência pulmonar, que faz a remoção de CO2, hiperoxigenando aquele sangue e durante um tempo o pulmão acaba tendo um descanso.
Mas, Pamela, o que eu faço para indicar que aquele paciente passe uma ECMO? A indicação é médica, então o médico que avalia se aquele paciente tem a chance de receber a terapia ou não. Na vena arterial é um paciente que está com choque cardiogênico persistente, então você administra volume, você aumenta a droga vasoativa, uma noradrenalina já está no talo e esse paciente não responde. Você olha o monitor, o índice cardíaco dele só vem caindo, você coleta um magaso, o nível de lactato dele só sobe, o paciente está hipotenso, está taquicárdico, e aí é a hora de sugerir a ECMO veno-arterial. No caso da venovenosa, é aquele paciente hipoxêmico que está super dependente da ventilação mecânica, ele não responde ao desmame, é um paciente que você prona, ele não responde a nada, então você indica o venovenosa, que é um paciente que está com aquela falência pulmonar, que você, se você não fizer nada, ele para por hipóxia. A passagem da ECMO é exclusiva pelo profissional médico. Então, tem hospitais que têm o time da ECMO, onde esse time é responsável por montar o circuito, otimizar o tempo, deixar tudo preparado para a passagem pelo médico. De acordo com a resolução do COREN, a portaria 033/2011, a ECMO é uma terapia de alta complexidade que cabe privativamente ao enfermeiro. Então, assim, o técnico de enfermagem é responsável pelo aquele paciente? Não. É o enfermeiro. O técnico, ele dá apoio. Então, assim, ele pode buscar o material na farmácia, ele pode ajudar numa mudança de decúbito, mas o técnico de enfermagem não é responsável por aquele paciente. Aqui foi uma fotinho que eu tirei quando a gente passou uma ECMO, agora na pandemia do Covid-19, na UTI. E aqui, o que contraindica uma passagem de ECMO? Lembrando que a ELSO preconiza que não existe uma contraindicação absoluta da passagem de ECMO. Isso é de acordo com a equipe médica. Então, quem vai verificar se aquela ECMO é indicada ou não é a equipe médica. Contraindicações relativas. Então, uma hemorragia ativa não controlada, aquele paciente que não para de sangrar, você não tem mais o que fazer, então é uma contraindicação relativa. Doença neoplásica sem perspectiva de tratamento, então um paciente que está num cuidado paliativo. Disfunção irreversível do sistema nervoso central, paciente sem prognóstico, idade maior que 65 anos, o IMC desse paciente é maior que 45, então paciente obeso, coma sem sedativa após PCR, então aquele paciente que não reage a nada, pacientes com vasopressores altíssimos, maior que 0,5 micrograma quilo minuto, está com diálise com acidose metabólica que só piora, doença crônica que impeça a recuperação daquele paciente, o paciente não pode receber nenhum tipo de anticoagulante, está dependente da ventilação mecânica há mais já de 14 dias, e você vê que é um paciente que não tem chance nem de receber transplante, nem outro tipo de terapia. Lembrando que o médico ele faz o score de predição de mortalidade e verifica se aquele paciente tem ou não tem indicação para terapia. Os curativos. O curativo é responsabilidade do enfermeiro. Então, de acordo com a Anvisa, ela preconiza uma troca a cada 48 horas, se for com gaze e fita adesiva, então é aquele curativo que a gente chama de curativo convencional. E uma troca com cobertura estéreo transparente a cada 7 dias. Lembrando que qualquer tipo de sujidade, umidade, descolamento, deve-se trocar o curativo imediatamente. Sempre lembrando de proteger o curativo em qualquer manipulação e também nos banhos, nos decúbitos, para evitar que aquele curativo entra vestígios. A mensuração da cânula é importante para quê? Para a gente ver se tem exteriorização ou não daquela cânula. Então, ela é mensurada através da onde passa, então da inserção da cânula até o primeiro enforcador.
Isso é realizado pelo enfermeiro, geralmente a cada 2 horas, para ver se teve alguma exteriorização, se está adequado ou não aquela cânula. Todo paciente em ECMO ele tem que estar anticoagulado. Então, a maioria dos hospitais eles escolhem uma droga, que é a heparina, não fracionada, porque ela é fácil de titulação, você consegue já realizar um TCA beira-leito e iniciar a heparina em bomba de infusão. E ela também reverte fácil com protamina. Então, aqui a heparina, sempre na safe zona, que é a zona segura, então a zona pré-membrana, sempre identificada e sempre muita atenção na troca de soluções. Então, geralmente é só um enfermeiro que pode realizar essa troca de soluções por risco de entrada de ar, risco de desconectar algum pigtail, alguma torneirinha. Os exames que são mais relevantes durante a nossa terapia é o TCA, que a gente consegue mensurar rapidamente com um aparelho, que a maioria dos grandes hospitais tem na UTI, e já consegue iniciar a heparina em bomba de infusão. O TTPA a gente coleta a cada 6 horas. O padrão ouro da ECMO é o anti-10A, que é um exame coletado uma vez por dia, que a gente consegue mensurar se o paciente está tendo alguma hemorragia, se a anticoagulação está sendo adequada. As plaquetas, hemoglobina, é super importante para ver se o paciente está plaquetopênico ou se o paciente está com uma queda de HB importante, você precisa dar sangue para aquele paciente. Então, também são exames relevantes na nossa terapia. Possíveis complicações. Então, eu estou lá com uma ECMO, o que pode acontecer? Pode ocorrer coágulos no circuito. Então, esse paciente, ele não está anticoagulado da maneira adequada ou o paciente está com uma disfunção. Você pode notar que às vezes aparecem uns coágulos na membrana. Falha na bomba centrífuga. Infecção. Então, de acordo com que você tem um dispositivo invasivo no paciente, pode ocorrer uma infecção. Retirada acidental das cânulas, então você muda o paciente de decúbito, você acaba esterilizando a cânula e retira acidentalmente. Ar no circuito, então você vai coletar um gaso nesse paciente ou você vai fazer um volume nesse paciente e acaba entrando um ar no circuito, que é uma emergência grave. Sangramento, então esse paciente começa a sangrar pelos orifícios das cânulas. Recirculação, no caso da VV. Falha elétrica, falha na bateria, pacientes ficam às vezes hipovolêmico, então você precisa dar um volume na urgência para esse paciente reverter. Falta de gel no sensor, então pode apitar seu monitor que está com falta de gel no sensor, então você tem que aplicar o creme Nivea ou o gel adequado na bomba propulsora. E lesões de pele. Então esse paciente que está em ECMO, ele pode sim realizar mudança de decúbito para evitar lesões de pele. E também vocês têm que pensar sempre em proteger as preeminências do paciente do circuito para que evite formação de lesões. Ai, meu Deus, mas o paciente, Pamela, estava lá com a ECMO, o paciente do nada teve uma PCR. O que eu faço? Eu choro, saio correndo. Não, calma. A ECMO veno-venosa, você inicia o protocolo ACLS, você pode utilizar a desfibrilação em caso de fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, e falar com a equipe médica se tem a possibilidade de passar essa ECMO veno-venosa para uma vena arterial. No caso de uma vena arterial, você tem que ter um pouco mais de atenção, então você inspeciona aquele circuito, vê se não foi alguma falha de bomba, uma decanulação acidental ou entrada de ar no sistema. Você verifica o ritmo cardíaco, a pressão de pulso. Também pode utilizar a desfibrilação, se caso for necessário. Ver se tem a possibilidade de fazer um ecocardiograma. Otimiza esse suporte da ECMO, oxigenação, fluxo de sangue. E em casos apenas de central, você não realiza a compressão torácica. Então, deu para ver que esse tema, a ECMO, é bem complexo. Então, necessita de uma equipe multiprofissional com conhecimento e habilidades avançadas. Porque, às vezes, o paciente está em ECMO e, além disso, ele está com terapia dialítica, que isso é assunto de outra aula.
É isso. Então, a ECMO é um tema bem amplo, tem diversos leques que eu pretendo ainda montar algumas outras aulas. Mas se você tem alguma dúvida, sugestões, deixe no seu comentário, ajude nosso canal. Então, muito obrigada.